Senhor querido. Deus te abençoe. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, abram as vossas Bíblias, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 11 até o versículo 16. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 11 ao 16. Glórias ao nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida, mas foi onde o Senhor colocou no meu coração nesta noite para ministrar, para meditar convosco. Todos encontraram? Amém? A versão bíblica que eu trouxe diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Podeis assentar, meus amados? Glórias ao nome do Senhor. Nesta noite, o Senhor colocou no meu coração para meditarmos numa parte deste texto que é muito conhecido dos irmãos. E aqui, essa passagem que nós lemos, quando analisamos o seu contexto, vemos que esta palavra de Deus, ou esta resposta de Deus, ou esta intervenção de Deus, se deu em resposta à oração que Salomão fez, da dedicação do templo. E os irmãos podem, se quiserem depois em casa, darem uma lida no capítulo 6 desse mesmo livro. Os irmãos vão encontrar uma oração muito interessante, uma oração muito sábia, uma oração que eu considero uma oração bem completa, pois aqui Salomão cita várias e várias situações, e várias vezes ele pede para que o Senhor ouça a oração, várias vezes ele pede para que o Senhor faça algumas coisas. Por exemplo, no versículo 21, ele diz: ouve as súplicas, e ouve tudo o lugar da tua habitação, ouve, pois, e perdoa. E vem vindo no capítulo 6, várias e várias menções de Salomão, para que o Senhor atentasse para a oração feita naquela casa que ele havia construído. E o interessante, meus amados, que muitas vezes nós damos o crédito da construção daquela casa a Salomão. Muitas vezes falamos: olha, o templo do rei Salomão. Mas se nós formos analisar as entrelinhas bíblicas, a história que antecede a construção desse templo, nós vamos ver que Salomão foi apenas o executor da obra. O rei Davi, o seu pai, havia preparado praticamente todo o material. Havia recebido, a Bíblia não é muito clara, talvez os nossos irmãos tenham essa informação mais clara, mas eu não consegui entender da onde é que veio o projeto do templo. Mas o certo é que a Bíblia diz que Davi estava de posse do projeto do templo. Davi estava de posse de cada um dos utensílios que foram construídos por Salomão. Davi, da sua fortuna pessoal, tirou uma parcela enorme de dinheiro e ofereceu, de dinheiro que eu digo de ouro, e ofereceu para a construção do templo.
Então nós podemos ver que a maior parte do trabalho de preparação para a construção do templo, quem fez foi Davi, não Salomão. Salomão simplesmente arregimentou o povo, organizou as turmas dos trabalhadores e simplesmente executou um projeto que já recebeu em mãos tudo mastigadinho. Mas não é esse o objetivo da administração. E quando Salomão terminou de construir, ele fez, como eu já mencionei no capítulo 6, consta ali a oração de dedicação do templo, uma oração maravilhosa, uma oração linda, uma oração muito inteligente. E aqui no capítulo 7, onde nós lemos, nós vemos, irmão, nós encontramos a resposta de Deus. Uma resposta bem sucinta, uma resposta bem curta, quando comparada à oração, aleluia, magnífica que Salomão fez, Deus respondeu a ele sucintamente. Muito curto e muito direto. E dentre essa resposta, dentro da oração, dentro da palavra de Deus como resposta, nós gostaríamos de nos deter justamente no versículo 14, que é um versículo que todos nós conhecemos muitas vezes de cor, onde o Senhor diz a Salomão, olha Salomão, principalmente no 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observem, meus amados irmãos, que naquela época, Deus tinha um modo interessante de corrigir o seu povo. Naquela época, quando o povo entrava pelo caminho da desobediência, normalmente as coisas começavam a dar errado para eles. E a primeira coisa que Deus atingia era a produtividade das suas terras. Vocês sabem que os israelitas, o povo daquela época, não tinham fábricas como hoje, não tinham empregos de comerciários como hoje, apesar de que haviam mercadores. A maior parte deles trabalhava no campo, a maior parte deles sobrevivia através da plantação do seu próprio terreno, do seu próprio campo. E quando o povo entrava no pecado, quando o povo entrava numa rebeldia contra Deus, a primeira coisa que Deus fazia era lançar um problema na terra, lançar um problema aonde? Aonde o povo conseguia o seu dinheiro, aonde o povo conseguia o seu sustento. E aqui o Senhor está dizendo, olha, se eu cerrar os céus para que não chova, mas por que Deus cerraria os céus? Porque o povo estava em desobediência. Aí os gafanhotos, também porque o povo estava em desobediência. Então, meus amados irmãos, naquela época, Deus trabalhava com o povo, primariamente atingindo a sua fonte de renda, atingindo a sua terra, que anteriormente Deus já havia abençoado a mesma. Vocês se lembram, aos leitores da Bíblia, que os israelitas saíram do Egito, terra que era uma terra razoavelmente boa, mas o Egito era fértil, mais ou menos ali na região do Rio Jordão. As ribanceiras do Jordão eram bem férteis, mas o resto do Egito não era assim tão fértil. Deus os tirou de lá e os levou, irmãos, para uma terra que manava leite e mel, uma terra que dava tudo, plantava-se tudo e dava tudo, porque a bênção do Senhor estava ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, quando o israelita desobedecia, Deus estendia a mão e tocava na sua terra. Deus estendia a mão e não abençoava as suas colheitas. Deus estendia a mão e a chuva parava, para que eles pudessem parar e refletir. Mas por quê que não está chovendo? Mas por que os gafanhotos atingiram a minha lavoura? Mas por que eu não estou conseguindo prosperar? Era um jeito, irmãos, de Deus trabalhar na vida deles. E aqui na resposta de Deus, nós temos Deus falando sobre isso. Olha, quando eu cerrar, olha, quando eu enviar, olha, quando acontecer alguma coisa na vossa colheita. Aí, o complemento da resposta de Deus, Deus diz, olha, apesar de tudo isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, enfim, Deus começou a dizer qual era a resposta, qual era a solução, qual era o remédio para remediar aquela situação de provação, para remediar aquela situação de privação, para remediar aquela situação onde Deus tirou a mão abençoadora e permitiu que algo de mal acontecesse aos israelitas. E no final desse versículo,
é onde nós queremos nos ater, irmãos. O Senhor diz, no versículo 14: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero me ater no sararei a sua terra. Aqui, Deus está falando da terra física, do campo. Deus está falando da colheita, da lavoura. Mas nós sabemos, irmãos, que a Bíblia, os versículos bíblicos, eles não são de apenas uma explicação, eles não têm apenas um significado. A Bíblia, ela tem vários significados de acordo com a inspiração do Espírito Santo. E aqui o Senhor me fez entender que essa terra, o sararei a sua terra, tem a ver com o campo, tem a ver com a lavoura, mas também, espiritualmente falando, tem a ver com a terra do nosso homem espiritual, tem a ver com a terra do nosso coração, tem a ver com a terra do nosso homem interior, aquele que serve a Deus, aquele que glorifica o Senhor, aquele que cumpre os mandamentos de Deus através da Bíblia Sagrada. Sararei a sua terra, diz o Senhor. Mas quando? Quando o povo se humilhar, quando o povo reconhecer, quando o povo me buscar, quando o povo se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, e quando olhamos hoje para a situação nossa, individual, não olhando para o A, para o B e para o C, nós vemos que estamos entrando em situações, em épocas, vamos dizer assim, de muita frieza, de pouca produção espiritual. Quando comparamos o coração com uma lavoura, a lavoura, quando é abençoada, quando ela é irrigada, quando ela é estercada, quando ela é, enfim, cuidada, ela dá frutos com muita abundância. Todo ano dá fruto, todo ano dá fruto, todo ano dá fruto. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época de seca espiritual. Os frutos estão cada vez mais mirrados, cada vez menores. Os frutos que nós, como igreja, estamos dando ao Senhor, estão cada vez mais insignificantes, humanamente falando. Hoje nós não vemos mais o grande movimentar de Deus. Hoje nós não vemos mais o grande trabalhar de Deus como nós ouvimos num passado não tão longínquo. Não vemos mais os milagres acontecendo. Não vemos mais as maravilhas. E quando paramos para pensar, ligados a esta palavra, nós vemos que nós, irmãos, estamos entrando por caminhos de sequidão espiritual. O nosso coração não está frutificando mais como antes. A nossa vida espiritual não está mais dando frutos como antigamente. Nós não estamos mais frutificando, com exceção de alguns. Não estamos mais demonstrando aquela alegria tremenda que tínhamos lá atrás. Estamos nos tornando crentes apáticos, mecânicos. Costumeiramente, viemos ao culto costumeiramente. E é uma época perigosa. É uma época muito perigosa. E quando o Senhor me levou a esta palavra, eu olhei para a minha vida. Olhei para a nossa situação. E o Espírito falou ao meu coração. Muitos de nós, meus amados, a terra do coração está tão seca, tão seca, tão seca, que a semente de Deus vem, que é a sua palavra. Muitas vezes o derramar do Espírito vem, que é o toque de Deus durante os cultos. E nós não conseguimos receber aquilo que Deus está querendo depositar em nossas vidas. Nós não conseguimos, irmãos, muitas vezes sentir a presença de Deus na igreja. Mas esse culto está frio. Não, irmão, não é o culto que está frio. Muitas vezes é o meu e o seu coração que está endurecido, está, aleluia, de uma certa forma enfermo, está de uma certa forma, aleluia, fechado para que não receba a graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor, na leitura desta palavra, me transportou
para um deserto onde pudemos ver terra seca, terra areienta, terra que não tinha nada. Mas aí entra a promessa de Deus: se o meu povo se humilhar, me buscar e se converter, eu sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sararei a sua terra, é promessa de Deus. Eu sararei a sua terra. O Senhor, aleluia, deixou registrado aqui neste versículo. Irmãos, como está a nossa terra? Como está a terra do nosso coração? Como nós estamos nos portando perante o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, que tudo escuta, que tudo conhece? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como estamos? Deus prometeu fazer alguma coisa, sarar. Deus prometeu devolver muitas vezes aquilo que nós perdemos. Deus prometeu, aleluia, fazer a nossa terra frutificar. Sararei significa trarei saúde, trarei fertilidade, trarei prosperidade, trarei, aleluia, abundância de frutos na tua vida. Mas precisamos cumprir o que diz no começo do versículo: se o povo me buscar. E vocês sabem, meus irmãos, o que representa esse estado do coração para nós? A Bíblia tem um exemplo lindo, muito lindo. Vamos, por gentileza, abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Segundo João Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Versículos 3 a 9. Estamos falando de campo, estamos falando de terra. Veja o que diz aqui, Marcos, Evangelho segundo João Marcos, né? Marcos, capítulo 4, versículo de 3 até o 9. A minha versão, a versão bíblica que eu trouxe diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. No versículo 9 diz: disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, durante a meditação para essa mensagem, o Espírito Santo me levou até esta parábola, aonde o próprio Senhor Jesus discorre sobre pelo menos 4 tipos de campos, 4 tipos de lugares ou de terras aonde a semente pode cair. E nós, com certeza, irmãos, em uma dessas 4 categorias, todos nós, em uma dessas 4 categorias, nós nos encontramos. A primeira categoria que o Senhor mencionou foi a beira do caminho. E precisa ficar bem claro para nós, para todos nós, que a semente que está dizendo aqui, como diz lá em Lucas 8:11, a semente que o semeador saiu a semear é a palavra de Deus. E vejam o que o Senhor ilustrou. Saiu o semeador a semear e caiu uma parte da semente à beira do caminho. O que aconteceu com a semente à beira do caminho? Ela ficou sobre a terra. Ela não conseguiu penetrar na terra. Ela ficou à vista. Ela ficou do lado de fora. Ela não conseguiu entrar.
E a Bíblia diz que as aves do céu vieram e comeram aquela semente. Ou seja, aquilo que foi lançado se perdeu. Aquilo que foi lançado não serviu para nada, entre aspas. Aquilo que foi lançado não fez benefício nenhum para o lugar, para aquela terra à beira do caminho. E quando analisamos a situação daquela terra, irmãos, aquela é a pior situação que pode chegar a um coração humano. Totalmente fechado à palavra de Deus. Totalmente endurecido. Totalmente resistente. Totalmente contrário, totalmente vedado, fechado, protegido, se pudéssemos chamar de proteção isso, mas totalmente vedado a entrada da palavra de Deus. A palavra vem, bate e não entra. A palavra vem para entrar e não entra. Está tão duro, está tão empedrado, está tão fechado, que nada acontece quando é exposto à palavra. E muitos de nós estamos assim. Às vezes chegamos na igreja, e quando termina o culto, nós não sabemos nem o que foi falado, nem a leitura oficial, e nem quase nada do que aconteceu. Porque muitas vezes, irmãos, chegamos na igreja com o coração totalmente fechado. Totalmente fechado. Isso já aconteceu com você? Com certeza. Com todos nós acontece isso. Às vezes você está preocupado, às vezes você está ansioso, às vezes nós estamos com problemas, às vezes nós estamos isso ou aquilo, e mecanicamente chegamos na casa do Senhor, e mecanicamente nos ajoelhamos, e mecanicamente abrimos a boca para cantar, e mecanicamente nos levantamos para orar, e mecanicamente estamos sentados, mas a palavra não consegue entrar. A palavra vem e volta, a palavra vem e volta, vem e volta, vem e volta, porque estamos de coração fechado. Este é o primeiro tipo de terra que o Senhor fala, que o Senhor nos mostra, que o Senhor ilustra para nós. O segundo tipo, irmãos, é onde até tem uma terrinha fofa, mas tem muita coisa dura, muita pedra. A semente cai lá, a semente encontra um espacinho para poder germinar, a semente encontra um pequeno espaço, e começa humildemente a se germinar, fazer aquilo para qual foi enviado. Mas o próprio Senhor disse, não tem raiz. É só superficial. A palavra não consegue avançar muito fundo, fica só na superfície, fica só no glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Fica só ali na superfície, Pai do Senhor, irmão, e fica ali só na superfície, nasce um pouquinho, começa a mudar, mas logo a Bíblia fala que vem o sol da provação, vem o sol da dificuldade, o sol da perseguição, e aquela coisinha pequenininha, aleluia, que nasceu, acaba se secando, acaba morrendo, aleluia, e fica seca, e fica sem fruto, e fica sem nada. O terceiro tipo é a terra até boa, mas tem muito espinho. A semente cai, a semente é lançada lá, opa, germina, começa a crescer, começa a se desenvolver algum fruto, alguma árvore, alguma plantação, alguma cultura. Só que o próprio Senhor diz, os espinhos começam a sufocar. Eu sou crente, mas o que tem tomar uma cervejinha, né, pastor Levi? Eu sou crente, mas o que tem fazer isso, fazer aquilo outro? Mas o que tem, sufocou. E nada de fruto. O fruto morre, acaba morrendo, acaba se secando, acaba minguando. E o último tipo, irmãos, de solo, é o solo preparado para receber a semente. Aonde o Senhor diz, né? E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Agora o interessante, irmãos, o Senhor diz boa terra, mas, espiritualmente falando, a terra é tudo igual. Eu sou igual ao Senhor,
que é igual ao Senhor, que é igual ao Senhor, a terra é a mesma. E nós somos terra boa. Todos concordam, amém? Todos somos terra boa. A terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. Pode estar meio endurecida, por quê? Está na beira do caminho. Mas como assim, irmão Luiz, na beira do caminho? Vocês já repararam, quando cria-se assim um trilho no meio da grama, o que acontece por onde a pessoa passa? Não nasce nada. Compacta tanto e não nasce nada. Fica meio deserto ali, né? Naquele espaço onde o humano caminha, o ser humano caminha, não nasce nada, cria ali um caminho. Assim é a representação desse coração na beira do caminho, dessa terra que é a beira do caminho. Pisa-se e endurece. Mas se você for olhar, aquela terra é boa. Só que está numa situação que não está preparada para receber a semente. Quando você vai olhar da terra cheia de pedra, pode ser que tenha uma coberturinha de pedra por cima, mas a terra que está embaixo das pedras é terra boa. Quando você olha para a plantação com espinhos, a terra é boa, o problema é o quê? São os espinhos. Então, irmãos, resumindo, o nosso coração é terra boa, louvado seja o nome do Senhor. O nosso coração é terra boa. O nosso coração é capaz de dar frutos. O nosso coração é terra capaz de frutificar, capaz de receber a bênção de Deus, capaz de receber a semente e crescer e dar frutos, aleluia, para a glória do nome do Senhor. O problema é, como é que está a situação da nossa terra? Como é que está a situação do nosso coração? Porque a terra é boa. Em qual das 4 classificações nós estamos inseridos? Porque a terra é boa. O jardineiro, irmãos, está lá com a semente preparada para derramar na terra, louvado seja o nome do Senhor. Tem um celeiro enorme de sementes preparado, aleluia, para entrar no nosso campo, para que possamos frutificar. Mas a grande questão é, como é que está a nossa terra, louvado seja o nome do Senhor. Como estamos, irmãos? O salmista diz em 2 oportunidades: preparado está o meu coração, ó Senhor, cantarei e salmodiarei ao teu nome. Aquele momento ele estava preparado para receber de Deus alguma coisa. Os louvores no culto, meus amados, normalmente eles são no início do culto, porque eles servem para nós prepararmos o nosso coração para recebermos a palavra. O louvor, além de louvar ao Senhor, é uma preparação para nós recebermos a palavra. É uma preparação para que nós abramos o nosso coração, para que nós sintonizemos com o canal celestial, para que nós, aleluia, desobstruamos o nosso canal de comunicação com o Senhor e possamos falar, aleluia, como o salmista fala: Senhor, porque o teu servo está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Como estamos, irmãos? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Será que os espinhos estão nos atrapalhando? Com certeza. O espinho atrapalha todo mundo. A facilidade hoje que nós temos acesso às coisas ruins, a facilidade hoje que se tem para pecar, nunca, irmãos, foi tão fácil como hoje acessar coisas erradas. Eu acessar aí não estou falando apenas de computador. Estou falando de todos os sentidos do mal, de todos os sentidos da miséria. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil frequentar uma igreja, porque nós encontramos igrejas do jeito que você quiser, você encontra uma igreja por aí. Nunca foi tão fácil, aleluia, fazer as coisas que não são do agrado de Deus. E isso representa espinhos para nós. Isso é o estágio inicial, os espinhos, são os espinhos. Como estamos? Como estamos
como estamos. Mas nós não podemos nos esquecer, o Senhor nos prometeu: se o meu povo, aleluia, me buscar, eu vou sarar a sua terra, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou sarar a sua terra, eu vou sanar, aleluia, as suas dificuldades, aquilo que era seco, eu estarei, aleluia, abençoando, aquilo que era estéril, eu estarei fazendo, aleluia, campos férteis, campos frutíferos, louvado seja o nome do Senhor. Em vários dos profetas nós encontramos promessas: e farei, aleluia, do deserto plantações tremendas, e derramarei água sobre o sedento, e farei isso, e farei aquilo. Uma outra coisa que eu achei interessante, irmãos, durante a meditação, na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, os irmãos podem abrir por gentileza, Hebreus 13, 3 e 13. Olha o que o escritor aos Hebreus disse: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de nós se endureça. E o que é o endurecer? É fechar o coração para a palavra, é fechar o coração para a atuação do Espírito Santo, é fechar o coração para que a palavra não frutifique mais em nossa vida. Por isso o escritor disse: olha, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Você pode pensar, mas que coisa chata, alguém me repreender todo dia. Irmão, mas é chato, mas é necessário. Antes de ser repreendido todo dia e ir para o céu, do que ninguém nunca falar nada conosco, e nós perdermos, aleluia, a salvação, a orientação. Mas e como fazer para nós sermos exortados? O pastor está dizendo aqui que a exortação muitas vezes não é nem chamar atenção, é orientar. E como é que nós podemos ser orientados? E o que pode nos orientar? Irmãos, não há orientação, não há consolação, não há edificação maior do que a Bíblia Sagrada, do que a palavra de Deus. Você quer ser exortado, você quer ser edificado, você quer ser consolado, você quer ser guiado, você quer ser abençoado todos os dias? Leia a palavra, medite na palavra. Talvez você não consiga vir ao culto todos os dias. Aqui na igreja não tem culto todo dia, mas nós podemos fazer um culto todo dia. Nós podemos ler a Bíblia todo dia. Nós podemos ouvir a voz de Deus todos os dias. Nós podemos, irmãos, receber semente todos os dias. E isso faz grande, grande, grande diferença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Outros versículos, uma outra coisa interessante para citar para os irmãos. O mesmo livro, na mesma epístola aos Hebreus, o escritor repete 3 vezes essa exortação: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Repete esta palavra, irmãos, o livro a epístola aos Hebreus, essa palavra é repetida 3 vezes. Capítulo 3, versículo 8, o mesmo capítulo 3, versículo 15, e no capítulo 4, versículo 7, repete 3 vezes a mesma coisa: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha que interessante.
Como que pode, irmãos, ao ouvir a voz do Senhor, nós endurecemos o coração? Acontece. Acontece muito. Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes, quando nós estamos no erro, você vem para a igreja, ou nós viemos para a igreja, normalmente a palavra vai em cima daquilo que nós estamos fazendo de errado. Normalmente isso acontece. A palavra vai em cima. E diante de uma situação dessa, temos apenas duas opções. Ou dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Ou então dizer: não volto mais lá. O pastor fica apedrejando, o pastor fica batendo, o pastor fica fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, a palavra de Deus é um mistério. Se o Senhor está falando, receba, louvado seja Deus. Se a palavra vem direto, aleluia, em cima da nossa falha, em cima do nosso erro, em cima da nossa culpa, glorifiquemos ao Senhor, porque isso prova que o Senhor nos ama, e Ele quer que nós, aleluia, nos convertamos, para que possamos entrar nos céus pelas portas. Se hoje nós ouvimos a palavra, não endureçamos o coração, porque esta palavra é para o bem. Nos preocupemos quando o Senhor passar a não mais falar conosco. Aí você pode se preocupar, aí você pode ficar preocupado, porque a partir do momento que Deus não falar mais, significa que nós já estamos excluídos, nós já estamos rejeitados, nós já fomos, aleluia, deixados pelo Espírito Santo, porque o entristecemos tremendamente, e o Espírito Santo se retirou da nossa vida. Aí você pode se preocupar. Mas quando a palavra vem dura, quando a palavra vem certeira em cima da nossa situação, glorifiquemos ao Senhor. Eu sei que dói, irmãos, eu sei que é difícil, mas é um momento de glorificar, porque o Senhor ainda está olhando por nós, o Senhor ainda está cuidando de nós, o Senhor ainda está se preocupando que nós mudemos de atitude, mudemos de direção e voltemos aos braços dEle, que está aguardando, aleluia, o nosso retorno. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje ouvires a voz, não endureçais, não endureçamos os nossos corações. Qual das 4 categorias nós estamos? Irmão Luiz, hoje eu estou na 4ª. Hoje o meu terreno está fértil. É, crente, mas vigia que no domingo você pode estar, os espinhos podem estar querendo meio que florescer. Opa, na outra semana pode ser que a terra deu uma endurecidinha pelo que aconteceu. Você brigou, você acessou, você falou, você bebeu, você ouviu, você viu, cuidado. Isso, irmãos, é uma luta dioturna nossa. Coração preparado, coração preparado, coração preparado. Para terminar, que a nossa hora está terminando, gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias no capítulo 10. Oséias, irmãos, dá-nos a receita para tratar com o coração endurecido. Oséias capítulo 10, versículo 12. Oséias é um livro pequenininho do Antigo Testamento, logo depois do livro do profeta Daniel. A versão bíblica que eu trouxe diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrai o campo da lavoura. Como eu havia dito, a terra do nosso coração é boa. A terra é boa. Pode ter um pouquinho de pedra por cima, pode ter espinho por cima, pode estar meio endurecida por ser caminho, por ser pisada. Mas, irmão, eu garanto a vocês, se lavrar a terra, o lavrar é preparar. E de acordo com a dureza da terra, a dificuldade, você usa um tipo de trator com aqueles negócios lá para revolver a terra. Eu sou paulistano, nascido na capital, entendo muito pouco de campo, entendo muito pouco de lavoura. Até meus irmãos faziam um pouco de chocarrice comigo, porque diziam que eu era caipira da cidade, não entendia nada, não entendo ainda muita coisa.
Mas pelo menos essa parte eu sei, que para você arar uma terra dura, você puxa um arado para movimentar aquela terra. O trator vem puxando, né? O arado que vai movimentando, vai quebrando, vai revolvendo, vai misturando, vai fazendo um reboliço tremendo, tremendo, tremendo. Quando você pensa que não, irmão, aquela terra que estava dura, ela passa a ficar maciazinha. Aquela terra que estava compactada, ela fica preparadinha para receber semente. Aí a semente pode cair, não vai encontrar dureza, e não vai encontrar pedra, e não vai encontrar espinho, não vai encontrar nada. A semente cai e penetra diretamente, aleluia, na terra. E aqui, aleluia, o profeta Oséias diz: até que venha e chova a justiça. Sabe quem é que vivifica a palavra, a semente na sua e na minha vida? O Espírito Santo de Deus. Quando a semente, o coração está preparado, você ouve e recebe a palavra, você aguarda, você a tem para você. Senhor, fala que o teu servo ouve, a palavra vem, a palavra adentra, e o Espírito Santo chove, molha, aleluia, lubrifica e lubrifica e convence, e aquela palavra faz um bem tão grande, irmãos, aos nossos corações, à nossa vida, e começamos a frutificar, e começamos a ter uma alegria fora do comum, e começamos a estar animados, e começamos a crescer na fé, e começamos, aleluia, a ajudar, a evangelizar, enfim, começamos a dar frutos na nossa vida. Mas por quê? Porque eu sou melhor ou porque você é melhor? Não. Meu coração está preparado e a semente está germinando, louvado seja Deus. Meu coração recebeu a semente, a palavra veio, o Espírito Santo a fez florescer, a fez frutificar, a fez crescer, e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, irmãos, de nós lavrarmos o campo do nosso coração. É tempo de nós buscarmos, e o lavrar é buscar ao Senhor, e o lavrar é buscar a Deus, e o lavrar é gastar tempo na presença do Senhor. Muitos estão procurando avivamento, pensando que avivamento é movimento. Não. Todos os grandes e duradouros avivamentos da história, eles foram, em primeiro lugar, motivados por quebrantamento, e em segundo lugar, pelo retorno à palavra. Não há o verdadeiro avivamento sem o retorno à palavra. A palavra gera quebrantamento, o quebrantamento gera temor, o temor gera, aleluia, o trabalhar de Deus em nossas vidas, e um vai alimentando o outro. Palavra gera temor, temor gera busca, busca gera poder, e sim, é um movimento que vai crescendo, crescendo, crescendo. Enquanto estivermos orando, enquanto estivermos lendo a palavra, enquanto estivermos obedecendo, o avivamento estará fluindo, fluindo, fluindo. Então o caminho para a igreja do arrebatamento é o retorno à palavra, é o retorno à oração, é o retorno, enfim, a tudo aquilo que os nossos pais faziam lá atrás, e muitas vezes hoje nós deixamos. Irmão, o senhor está falando, o senhor acha que é fácil? Não, irmão, eu sei que é difícil, e a palavra está falando em primeiro lugar comigo. Todos nós precisamos nos classificar. Qual dos 4 terrenos nós estamos hoje? Qual dos 4 terrenos nós somos agora? Caminho, pedra, espinho, ou uma terrinha preparada? Oxalá que todos nós pudéssemos lutar para que pudéssemos ser terras férteis. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Amém, irmãos? Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém? Que sejamos sensíveis e possamos entender o funcionar e o agir de Deus. Dentro do que nosso irmão falou, cada terra há uma ferramenta, e o Espírito Santo é o agente, e o dono da terra é o lavrador que conhece a composição de cada uma e aplica a técnica que precisa, e cabe a cada um de nós acolhermos e recebermos, e assim aplicarmos e vivermos para o reino de Deus. Nosso irmão falava das astúcias de como agiam
pouco mais passado, os homens corriam atrás do pecado. Vivia para conquistar o pecado. E hoje, com a modernidade, ele agenda para pecar. Não é isso? A facilidade. Agenda até o pecado VIP. Então, a tecnologia muda, mas o Espírito Santo é o mesmo e a palavra é a mesma, continua falando e nós absorvendo e queremos viver e praticar no cada dia em nosso viver. Portanto, a palavra semeada, o Espírito agindo e o quebrantamento, é possível germinar a semente e nascer, produzir e engrandecer o reino de Deus. Conforme a Simão já falou, o que sou, que terra sou, que recepção estou dando e que sensibilidade estou tendo e como estou respondendo a tudo quanto o Senhor faz por cada um de nós. Então queremos agradecer nossos internautas que estão sintonizados aí conosco, de Florianópolis, de Campinas, Santa Cruz, Cidade Gaúcha, Mori, Barretos, Colinder, Mato Grosso, São Paulo, aqui Limeira, Pernambuco, Águas Belas, São Miguel, lá na Bahia, Salvador, Guarulhos, São Paulo, Sorocaba, Porto Alegre, Lençóis Paulista, Joinville, Tramandaí, Rio Grande do Sul e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Todos os internautas, que o Senhor abençoe e que possa, cada um também, como terra fértil, receber a palavra do Senhor e recebendo a palavra, tornar-se campo de semeadura e possa produzir para o reino de Deus. Queremos lembrar, quinta-feira, grande noite aqui da Vitória. Esse final de semana, festividade nas congregações do Santa Adélia, lá juntamente com os irmãos. Também Novo Horizonte e lá no Água Espraiada também, informação que nós estamos tendo. Então tem festa em muitos locais. Se há mais alguma informação, e houver tempo, pode assim passar. Então, o que você pode fazer? Contribuir, cooperar e levar a palavra do Senhor. Não sei se nessa noite há alguém que veio aqui pela primeira vez e deseja receber a palavra. Tem alguém para Jesus nessa noite? Onde está uma pessoa? Informação que há alguém que nessa noite que decide e quer receber esta palavra, que ela possa encontrar no seu coração a guarida e receber aquilo que o Senhor tem para fazer no seu coração. Desde que nós nos consagremos e entregamos o nosso coração como terra para a semeadura do reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Convidando a todos a estar de pé. Alguma informação, pastor? Não, convidamos o pastor Joel para orar por nós, nos abençoar, e todos com alegria na quinta-feira e assim nas festividades. E domingo pela manhã, grande escola bíblica dominical. Estamos estudando os dons espirituais, os dons de Deus aos homens e dons também espirituais. Então, uma série de lições de suma importância para o nosso crescimento espiritual e entendimento na palavra do Senhor. Todos são convidados em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em o santo nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, agradecido por tudo quanto temos ouvido e recebido nos nossos corações. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Agora o nosso regresso, leva-nos na tua paz maravilhosa e nos guarda, livrando de todo mal. Abençoa cada lar dos teus filhos, Senhor. Dai a tua divina proteção, acampa o teu anjo em volta de cada um e livra do mal. Meu Deus, meu Pai, nós pedimos a tua bênção no nome precioso do teu Filho Jesus, o qual vive e reina para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão
e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.